Como seria viver em um mundo em que tudo que não gere lucro é considerado inútil e logo não pode nem ser falado sobre? Em que poetas, escultores são considerados animais de estimação e que todas as coisas que não gerem lucro são consideradas inúteis, não podem ser nem comentadas, uma vida em que não tenha arte, em que não tenha entretenimento, não tenha hobbies. Como que seria viver em uma sociedade assim? Afonso Cruz cria uma sociedade dessa forma e descreve como seria nesse livro Vamos Comprar um Poeta. Esse livro fininho, bem rápido de ler, li ele em um dia, e que traz reflexões importantíssimas para o mundo atual, que nos fala sobre a criatividade, sobre a produtividade, sobre como temos feito com que tudo tenha um fim lucrativo, como que tudo tem que ser consumível. Será mesmo que tudo tem que ser útil? Tudo tem que ter uma finalidade? Tudo tem que gerar algo para o sistema? Tem que ter uma produtividade até mesmo nos nossos hobbies? Esse é um questionamento muito interessante. Bom, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, já deixa a sua curtida. Eu tenho postado lá no meu Instagram, postei as frases que mais me marcaram, tenho postado alguns reels também, então já vai lá me seguir também no Instagram para aproveitar também as outras discussões que farei sobre esse livro e que tenho feito, né? Porque esse é um livro que gera muitas reflexões, gera muito assunto a ser comentado, muitas conversas. Então, deixei um pouco das minhas reflexões lá no Instagram também. Esse livro, né, do Afonso Cruz, eu comprei ele em um bazar, ele nem estava assim na minha lista de leituras mais recentes, assim, para se ler. Eu vi ele sendo indicado lá no canal da Laura, do Literapia e uns Buquês de Etc. Ela também é psicóloga e ela indicou esse livro por lá, algum tempo atrás, e aí eu comprei ele, né? Ele estava R$3 no bazar de livros usados, e aí acabei comprando ele. Ele é bem pequenininho e bem marcante, porque aqui temos uma história em que os escultores, os poetas, todos os artistas, eles são tratados como animais de estimação. É como se a gente fosse no pet shop, ao invés de comprar um animal de estimação, a gente compra um poeta, um escultor, um artista plástico. Isso é meio estranho, né? Mas é justamente essa a ideia desse livro. É uma sociedade em que o que é inútil, que não tem uma utilidade, né, um fim para a sociedade capitalista, né, o que não gere lucro, é considerado inútil. Até mesmo a alimentação. Tem um trecho aqui que fala, por exemplo, que eles comem, que a comida não é essencial, né, a comida não é necessária, porque tem como conseguir esses nutrientes, né, pensando aqui é uma sociedade futurística, né, então eles comem pílulas, comem coisas assim que não precisam necessariamente ter um sabor, serem gostosas, né, para nutrir. Então, até a comida, ela não é essencial, ela é um gasto desnecessário aqui nessa sociedade. Então, nós temos uma questão de que a arte não pode ser comentada, né, a filosofia, a arte, não são coisas de bom tom a serem comentadas nessa sociedade. Quem começa a falar muito dessas coisas, as pessoas começam a olhar assim meio torto, né? A pessoa é chamada aqui de inutilista, que é um xingamento, que é quando a pessoa começa a ver beleza demais nas coisas que não tem utilidade econômica, né? Tem aqui um trecho que fala o seguinte: percebi que estava cada vez mais inutilista e que pensava em coisas só pela sua beleza e não queria saber do seu valor monetário ou instrumental. Então, ser inutilista nessa sociedade é um xingamento, é uma coisa ruim. E aí a gente vai acompanhando ao longo dessa história, né, como que é depois que chegou um poeta na casa de uma família, né, um poeta que foi adotado, né, de estimação, né, da família, o poeta de estimação da família. E aí a gente vai vendo as mudanças que vão tendo aí a partir desse fato de ter adquirido um poeta. E é bem interessante que tem um humor, assim, né, todas as pessoas aqui têm números como nomes e não palavras, então tudo acaba sendo uma questão muito numérica, sabe? Tudo tem que ter dados muito mensuráveis. Isso também é uma coisa muito a se pensar, né? Porque
Temos aí também na psicologia uma discussão aí sobre o que tem evidências, o que não tem evidências. Eu me mantenho... Essa é uma discussão que eu não vou aprofundar aqui, porque eu acho que algumas coisas a gente tem que ter fundamento científico, sim, mas não significa que tudo tem que ser mensurado, né? A psicologia não é uma ciência em que tudo é mensurável. Não tem como tudo ser mensurável. A gente trabalha com a mente humana, então não é bem assim, né? Então, não vou adentrar nessa questão, mas faz a gente refletir algumas coisas sobre isso também. E sobre o quanto até os nossos hobbies têm sido muito voltados para uma produtividade, sabe? Não sei se, provavelmente, se você tem redes sociais, se você aí acompanha TikTok, YouTube, qualquer rede social, né? Você já deve ter visto vários vídeos falando de hobbies, como assim, você tem que ter muitos hobbies, você tem que fazer várias atividades manuais, você tem que fazer várias coisas. E aí a gente começa a pensar, é importante a gente refletir sobre isso, o quanto que até mesmo essa questão da saúde mental, do entretenimento, tem sido colocado como uma coisa que tem que ser produtiva também. Por exemplo, aqueles Bobbie Goods, aqueles desenhos, né, que a gente colore com canetinha. Eu gosto muito de colorir, mas se você focar em fazer uma coisa esteticamente perfeita, um desenho esteticamente perfeito, para tirar uma fotinha ali para postar no Instagram, você vai ficar horas fazendo aquele desenho para ter um produto ali bonito, né? E acho que não é essa a finalidade, né? A finalidade terapêutica dos hobbies, a arte-terapia, por exemplo, não é para gerar um produto vendável, um produto esteticamente bonito. Não que não possa gerar. A gente pode gerar artes lindas, artes muito incríveis, mas não é esse o propósito. O propósito é trazer bem-estar, trazer saúde mental e não gerar produtos. E é bom a gente questionar isso, porque às vezes as pessoas vão fazer alguma coisa e falam, nossa, mas ficou tão feio, não vou continuar com isso aqui. Mas pode ficar feio, sabe? Não precisa ficar perfeito. É para gerar bem-estar, é para gerar um conforto ali, né, para você ter o prazer de pintar, fazer outras coisas também, igual um crochê, um bordado, fazer caminhadas. Tem várias formas de hobby e a gente não precisa mostrar ali nas redes sociais como, olha, eu tô fazendo isso aqui, ó, eu tenho hobbies, eu tenho tantos hobbies, tá vendo? Eu já bati a minha meta de hobbies. E eu vejo que, em alguns casos, tem acontecido isso, sabe? Então, esse livro, ele faz a gente refletir sobre muitas coisas da criatividade, da arte e dessa relação com a produtividade. Por isso que eu tenho comentado muito sobre ele lá no Instagram. Me segue lá no Instagram se você não segue ainda, né? O link tá aqui na descrição. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito também, tá? E é isso, tem várias reflexões legais aqui. É um livro rapidinho de ler. E recomendo muito vocês lerem, principalmente se vocês gostam dessa temática da arte, da literatura, da criatividade, porque gera muita discussão, gera muita coisa para a gente refletir sobre. Todas as frases que eu marquei aqui estão lá no meu post no Instagram, as frases mais marcantes, para vocês lerem também, para vocês tirarem suas conclusões, para vocês refletirem sobre e depois irem ler o livro, né, se vocês ainda não leram. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você quer ler. Me conta aqui o que você espera desse livro, o que você achou das discussões. Se quiser também falar sobre essas coisas que eu comentei nesse vídeo, né, sobre a criatividade, sobre os hobbies, deixa aqui seu comentário que eu vou adorar responder. Gosto muito desses temas, gosto muito de falar sobre criatividade, psicologia, sobre arte e psicologia, e é justamente isso que eu tenho feito lá no meu Instagram, né? Essa temática da literatura com a psicologia, da criatividade, como que a psicologia vê a criatividade. Foi até tema do meu TCC esse tema, então é uma questão que eu gosto muito de estudar. E é isso, né? Em abril eu li apenas esse livro, que é pequenininho, porque eu estou envolvida na leitura de um calhamaço clássico, meu primeiro calhamaço clássico, e que tem me gerado muitas reflexões, que tem sido uma leitura muito prazerosa. Eu vou falar sobre esse calhamaço em um próximo vídeo, provavelmente vai ser o próximo vídeo, né? Não sei se será o próximo, mas nos próximos vídeos vai vir aí vídeo desse calhamaço, que eu tenho curtido muito ler. E aí, nesse mês de abril, eu li apenas esse livro pequenininho. Até os próximos vídeos.
Se inscreve se você ainda não se inscreveu. Deixa a sua curtida. Tchau!